Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje, além dessa aula que vocês estão vendo aqui, nós trabalharemos também com um Skype, tá? Vou abrir uma videoconferência com vocês para que a gente bata um papo aí para eu saber como que tá indo as coisas com vocês nesse período da quarentena, para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, embora eu acho que estão sim, porque eu tenho recebido bastante WhatsApp e e-mails com as lições realizadas, tá? Mas de qualquer forma eu vou iniciar esse diálogo com vocês hoje para nós termos uma oportunidade de estarmos nos vendo um pouco e interagindo um pouco, né? Porque a gente só se vê basicamente nesse formato onde eu falo, né, aqui na aula, e vocês não têm possibilidade de estar falando comigo. Então hoje vai ser legal a gente fazer esse tipo de experiência, tá bom? Nós trabalharemos hoje com a aula 44. Isso. A aula 44, que é sobre ecologia, tá? Que fala sobre populações, comunidades e ecossistemas, tá? Então, vamos lá. De uma forma geral, população e comunidades, não sei se vocês se lembram, mas eu acredito que boa parte vai se lembrar sim. Populações e comunidades são grupos de seres vivos onde o que vai variar é a questão de ter uma ou mais espécies. Uma população é um grupo de ser vivo que é formado por apenas uma única espécie. Tipo um formigueiro é uma população porque só existem formigas. Um cupinzeiro porque só há cupins. Uma colmeia porque temos apenas abelhas. E assim vai. Quando eu encontro um grupo de ser vivo de uma única espécie, eu me refiro a uma população. Até mesmo se eu vou numa floresta onde tem várias espécies, mas se eu penso que eu estou indo lá para estudar a população de onça-pintada, eu vou focar apenas na onça-pintada, porque a população diz respeito a um único tipo de animal, ou de planta, ou de ser vivo de um modo geral, tá? Já as comunidades diferenciam-se principalmente das populações pelo fato que são dois ou mais espécies diferentes, para que eu possa classificar determinado grupo como uma comunidade. Então, por exemplo, na floresta temos uma comunidade, porque eu tenho na floresta lá árvores, onça-pintada, cobras, sapos, insetos. Então ali eu tenho uma comunidade. Agora, dentro da própria floresta, haverão várias populações, né? Dentro da própria floresta eu tenho ali um formigueiro, onde será uma população de formigas. Eu posso ter uma colmeia, onde será a população de abelhas. Eu tenho um grupo ali de, sei lá, de cobras que ficam próximas umas das outras, então é uma população de cobras. Então, uma população é um grupo de um único ser vivo apenas, uma única espécie de ser vivo. Já uma comunidade, eu posso dizer que são várias populações juntas, né? Porque são um grupo formado por várias espécies distintas, tá bom? Basicamente isso que diferencia uma população de uma comunidade, ok? E aí agora a gente pode falar um pouco sobre, pensando em populações, sobre a densidade populacional, que é a razão encontrada quando você divide o número de indivíduos pelo espaço ocupado, tá? Então, desculpa. A densidade populacional, geralmente, ela tende a ser menor, né? Quando o indivíduo é maior, são grandezas aí basicamente inversas, né? Quanto maior é o indivíduo, menor vai ser a sua densidade populacional, por razões óbvias, porque um único indivíduo vai ocupar já uma área grande. Imagina, por exemplo, se você levar em consideração uma onça pintada. Se eu pensar, sei lá, em uma área de 100 metros quadrados, eu vou ter ali uma, duas onças pintadas, talvez, para ela viver de boa. Agora, se eu pensar em uma formiga, em 100 metros quadrados, eu consigo ter milhões de formigas conseguindo viver bem. Então, quanto maior o animal, menor é a sua densidade populacional. Primeiro, porque ele ocupa um maior espaço, obviamente, e como ele é maior, ele vai precisar de utilizar mais recursos do ambiente, né? Então, por exemplo, uma onça pintada ali,
ela vai ocupar uma grande área, porque, tipo, os coelhos daquela região, ela precisa se alimentar, o rio, ela tem que dormir em árvores. Então, os animais maiores utilizam mais recursos. Eles precisam de uma área maior do ambiente para sanar todas as suas necessidades, tá? Por isso que animais maiores têm densidades populacionais menores. Então, a relação entre o tamanho do animal e a sua densidade, ela existe. E é uma relação de grandezas inversas. Quanto aumenta um, menor é o outro. Então, tipo, espécies de grande densidade populacional são espécies de pequeno tamanho. Espécies de baixa densidade populacional são espécies de grande tamanho. Ok? E toda espécie, também dentro do ambiente, ela tem lá a sua taxa de mortalidade e a sua taxa de natalidade, né? Que é o que equilibra a população. Geralmente, ocorre assim, até a população se estabilizar, né? Existem grandes oscilações. Geralmente, por exemplo, começa assim, no começo nasce muito indivíduos. Só que como nasce muito, tipo, tem muito predador na área, não tem recurso para todo mundo e tal. Então, quando nasce muito, automaticamente morre muito também, tá? Aí, quando para de morrer, a taxa meio que se estabiliza. Então, dentro de um ambiente, tem um número mais ou menos limitado de quanto ser vivo pode existir ali, porque a quantidade de recursos que existe para que todos possam viver bem. E aí, até que essa taxa, até que esse valor estável seja atingido, a natalidade e a mortalidade tendem a oscilar, tá? Sobe, aumenta, enfim. E aí, quando você vai fazer um gráfico para representar a natalidade e a mortalidade, sempre a seta de natalidade deve ser representada com a coloração azul. E a taxa de mortalidade deve ser representada com uma faixa, uma linha, né, uma curva vermelha. Então, se olhou um gráfico lá, tem duas curvas. A azul é o nascimento e a vermelha são as mortes. Certo? Aí, sobre agora falando um pouco sobre comunidades, né? Pensando, toda comunidade tem o seu habitat, que é o local toda a população, desculpa, tem o seu habitat, né? Todo animal, que é o local onde ele vive, e tem o nicho ecológico, que é basicamente o que ele faz, o seu papel naquele ambiente, digamos assim. Por exemplo, se você analisar em uma floresta, uma serpente grande e uma onça pintada, elas têm um nicho ecológico parecido, porque elas são os predadores daquele local, né? Agora, se eu penso em um coelho e um esquilo, também tem nichos ecológicos parecidos, porque eles são os consumidores primários, né, daquele local. Então, o nicho ecológico é mais ou menos o papel, né, a função daquele indivíduo, daquele organismo, dentro da comunidade no qual ele está inserido, tá? E esses seres vivos, eles vão interagir entre eles, né, estabelecendo a cadeia alimentar. Sobre as cadeias, que foi até o que nós vimos nas aulas anteriores, toda a cadeia, todo ser vivo ali presente, ele é essencial para aquela cadeia se manter estável. Se eu tiro um ser vivo de uma cadeia, eu desregulo totalmente ela, eu não desregulo apenas o próximo nível. Por exemplo, vamos imaginar aí uma cadeia formada por formigas, vegetal, né, o produtor, grilo, pássaro e cobra. Vegetal, grilo, pássaro e cobra. Se eu tiro o grilo de um lugar, eu vou aumentar o número de vegetal, porque o grilo comia o vegetal, controlando o crescimento do vegetal. Eu vou diminuir a quantidade de pássaros, porque os pássaros, eles comiam o grilo, então agora eles não têm mais alimento. E eu vou diminuir também a quantidade de serpentes, porque a serpente comia o pássaro. Então, sem o grilo, o pássaro não tem alimento e ele morre, ele some. Sem o pássaro, a serpente não tem alimento e ela some. Então, quando você altera uma cadeia, né, tira um indivíduo de uma cadeia, você faz um efeito dominó ali, efeito cascata. Você não apenas tira ele e já era, assim, a população só não tem mais ele, a comunidade. Não, você não vai ter mais algumas espécies que se alimentavam dele ou que dependiam do nicho ecológico dele, e também você vai ter o aumento de outras espécies que eram as espécies predadas por essa que você retirou, tá? Então,
inserção, né? Você colocar uma nova espécie em um ambiente, ou você tirar uma nova espécie em um ambiente, você pode causar um grande desequilíbrio, né, nas populações locais. Você pode fazer com que algumas aumentem demais e outras sejam reduzidas, porque os animais interagem todos entre eles ali, tá bom? E aí algumas espécies, ainda sobre os seres vivos, algumas espécies elas tendem a viver em vários locais, em várias condições, porque elas têm um limite de tolerância maior. Então, se você pega, por exemplo, um animal que ele suporta viver no calor e no frio, ele vai viver durante todo o período do ano lá. Um animal que tem uma curva de tolerância de uma temperatura maior, ele vai viver em uma faixa maior do ambiente, né? Então, tanto que tem aves que conseguem ficar sempre no mesmo lugar. Tem ave que tem que estar sempre migrando para alguma área quente porque ela não tolera o frio. Então nós temos vários fatores aí, tem uma coisa chamada limite de tolerância, que é o quanto o ser vivo consegue se adaptar a diferentes condições. Quanto maior for o limite de tolerância de uma espécie, maior vai ser a sua população, porque ela vai se adaptar às diferentes condições do ambiente. Inclusive, maior vai ser a taxa ocupacional, né, em áreas diferentes. Se eu pego um peixe aí que consegue viver em águas frias e quentes, ele pode subir e descer, né? Que na superfície a água é mais quente, mas abaixo a água é mais fria. Agora tem peixe que só fica na água fria, ele está sempre nadando nas partes mais inferiores do lago, do rio, do mar. Tem peixe que só vive numa água mais quente, ele está sempre nadando mais próximo à superfície. Agora, se um peixe tem um limite de tolerância alto, ele transita entre essas duas áreas livremente, tá bom? E as populações, quando temos seres da mesma espécie ou seres de espécies diferentes, comunidades, é meio normal que, supondo que assim, vou fazer um esquema aqui, ó. Imagine que eu tenho a espécie A, ela ocupa todo esse espaço do ambiente. A espécie B, ela ocupa todo esse espaço do ambiente. Se eu colocar as duas juntas, elas vão passar a ter competições entre elas. E essa competição não é boa para ninguém, né? Porque ambos podem ser prejudicados, porque ambos vão ter menos recursos. Pode até ter uma competição direta mesmo, física, onde ambos podem se machucar. Então, se eu coloco essas duas espécies juntas no mesmo ambiente, isso é uma tendência, não é uma regra, tá? Elas tendem a ficar assim, ó, por exemplo, ó, cada uma vai ocupar um espaço, porque uma vai limitar a outra, tá? Uma vai limitar o espaço em que a outra vai ficar para que elas não haja competição entre elas, né? Porque elas competirem entre elas é ruim para ambas. E os animais as espécies sempre tendem a procurar mecanismos de sobreviver, então eles vão evitar uma competição ao máximo, tá? Então, quando eu coloco duas espécies juntas, uma vai reduzir o espaço da outra. Só que porque antes tinha só uma que imperava naquela área, ocupava toda a região, a outra chegou, vai ocupar também aquela mesma região, mas para evitar conflitos e ambos sobreviverem, cada uma vai ocupar uma região diferente, vão dividir meio que o espaço, ok? Então, acho que basicamente é isso sobre essa aula de hoje, tá? Eu gostaria que vocês realizassem os exercícios das páginas 19 e 20, que é relacionado a esse tema, tá bom? E aí depois eu mando a correção para vocês. Fiquem em paz aí, boa semana.